Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui hoje para mais um Minutos com Deus. E eu trago hoje uma reflexão para as nossas vidas. Será que temos sido cristãos verdadeiros? É isso que a gente vai descobrir aqui dentro dessa reflexão, deste momento, né? Os minutos são poucos, então eu não vou poder dizer todas as marcas de um cristão verdadeiro, mas eu vou estar citando 3 características de um cristão verdadeiro e dentro dessas características eu vou estar citando algumas marcas, tá bom? Se você se interessar e querer saber depois quais são as outras marcas, eu posso de repente até estar gravando um outro vídeo aqui, tá falando um pouquinho mais ou uma continuação, né? Não sei, de repente uma continuação desse vídeo para que você possa estar assistindo. Mas eu posto se vocês gostarem desse primeiro, tá bom? Então vamos lá. O nosso texto referência está em Atos, capítulo 11, verso 26, apenas a parte B do versículo. Vai dizer assim: em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Então vamos lá. Uma das primeiras características para identificar um cristão verdadeiro é ser discípulo. Então, a gente acabou de ver aqui que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristão. Então, como que eu sei se eu sou um discípulo de Cristo? Primeiramente, uma das marcas de ser um discípulo de Cristo é você imitar a Cristo. Então, aqueles discípulos foram chamados de cristãos por estar imitando a Cristo, por estar fazendo as coisas conforme Cristo os ordenou fazer, por estar fazendo as coisas conforme Cristo fazia, entendeu? Então, eles foram chamados cristãos, mas primeiramente eles eram discípulos. Então eles já tinham a característica de um cristão, que era ser discípulo. E outra marca que eu acho muito interessante para ser chamado de discípulo de Cristo e ser considerado um cristão verdadeiro é você obedecer. Obedecer o quê? A palavra de Deus. 1 João 2, verso 4 vai dizer assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então não adianta você dizer que conhece os mandamentos de Cristo, entendeu? Sendo que você não os pratica, você não vive o que os mandamentos mandam você viver. Então dessa forma você é uma pessoa mentirosa. E dessa forma você, eu sinto muito dizer, mas você não é um discípulo de Cristo. Existe mais marcas aqui, mas vou citar mais uma que eu gosto muito dela. Perdão, que é querer estar junto do mestre. Eu amo essa daqui. Porque João capítulo 6, verso 68 vai dizer assim: Senhor, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Nesse trecho aqui, Jesus estava ensinando para uma multidão. Imagine que tinha uma multidão de pessoas ouvindo a Cristo. Aí, Jesus Cristo começa a falar do sacrifício que ele ia enfrentar na cruz do Calvário. E aí ele começa a falar que as pessoas iriam comer da sua carne e beber do seu sangue. Então as pessoas começaram a se escandalizar ali. E começaram a ir embora, saiu daqui, sai multidão daqui. E aí Jesus vira para os discípulos e fala para eles assim: e vocês? Também não vão? Né? Estão todo mundo indo embora. Em outras palavras, né? Vocês também não querem ir? Aí Pedro, com toda a sabedoria de Deus, ele olha para o mestre e fala assim: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então eles preferiram estar com Deus. Então
uma das marcas de um verdadeiro discípulo é querer estar com Cristo em qualquer circunstância da sua vida. Naquele momento, todos estavam abandonando a Deus. Eu fico tentando imaginar os demais discípulos ali, às vezes que estavam com a fé um pouquinho mais fraquinha, pensando, e aí, a gente vai também? Aí vem Pedro com toda a sabedoria dele e diz, Senhor, para onde a gente vai? Só o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Então eles preferiram estar com Cristo. E essa é uma marca de um verdadeiro discípulo e de um verdadeiro cristão. A segunda característica que eu encontro de um verdadeiro cristão é você ser servo de Cristo. Esses dias eu me peguei pensando, Senhor, será que eu tenho sido fiel ao Senhor? Veio esse pensamento na minha cabeça, em fidelidade. Porque às vezes a gente enfrenta algumas circunstâncias na vida da gente e aí você para pra pensar, será que é falta de fidelidade a Deus? Será que... E aí eu comecei a indagar sobre isso, foi onde eu cheguei nessa reflexão, nesse estudo aqui. Aí eu encontrei não só sobre a fidelidade, mas eu descobri que a fidelidade, ela é uma das características, né? Aliás, ela é uma das marcas de um servo de Cristo. Então, é onde eu procurei entender se eu estava sendo servo, né, de Deus. E aí eu encontrei a fidelidade aqui. E o que diz acerca da fidelidade de ser um servo fiel? Mateus 24, 45 ao 47 vai dizer assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Então, ser servo é quando você recebe algo, entendeu? Você tem uma função. O servo, ele faz tudo em qualquer circunstância. O servo, ele tá ali para servir, sem querer nada em troca. Ele é servo em qualquer situação, ele é fiel em qualquer situação. O servo fiel, né? Ele é fiel em qualquer situação. Então, se eu decidir ser serva de Cristo, se eu decidir aceitar Cristo, ninguém me obrigou a aceitar a Cristo, mas se eu aceitei a Cristo, eu tenho que permanecer fiel. A palavra de Deus fala que permaneceis fiel até o fim e eu dar-te-ei a coroa da vida. Então, vale a pena a gente ser fiel em todos os momentos. E bem-aventurado vai ser aquele servo a quem, quando o Senhor vier, o achar servindo assim, servindo com fidelidade. Outra marca que eu acho muito interessante, eu vou pular a obediência, que é uma das marcas, mas vou falar sobre a prudência, que eu acho que é uma muito interessante nos nossos dias de hoje. O servo prudente é aquele servo que corre do mal. É aquele servo que procura evitar danos, sabe? É aquele tipo de servo que ele não quer ferir a fé do irmão. E a gente tem visto hoje muitas pessoas com falta de prudência na igreja, pessoas que escandalizam o nome de Deus, pessoas que envergonham o evangelho, sabe? Muita falta de prudência, gente. E hoje, uma das características de um servo verdadeiro, de um servo de Cristo, é você ter prudência, é você não causar escândalo na igreja, é você ser prudente nas suas palavras, ser prudente na sua maneira de agir, sabe? Evitar danos é a palavra certa. Um servo verdadeiro de Cristo, ele é um servo prudente. Outra característica, e a última característica que eu vou destacar aqui, é ser filho de Deus. Então, para que você seja um cristão verdadeiro, você precisa ter a característica de um filho de Deus. E uma das marcas de ser filho de Deus é você ser gerado. O verdadeiro filho, ele é gerado. Jane, todo mundo é filho? Não. Todo mundo não é filho. Existem as criaturas de Deus que Deus criou e existem os filhos, que são os filhos gerados. O filho gerado, ele é
Aquele filho que morre para o velho homem e agora ele vive para Deus. É aquele que verdadeiramente aceita a Cristo. Agora ele tem um novo pensamento. Agora ele tem novas atitudes. Agora ele tem uma nova maneira de sentir, uma nova maneira de agir. Esse é o filho gerado. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o filho gerado é aquele que tem uma vida transformada. É aquele que nasce de novo. O velho homem morre e agora eu sou uma nova criatura. Eu já não tenho mais os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes de um filho antes de ser gerado, de uma criatura antes de ser gerada, e depois disso ela se tornou filho. Outra marca que eu gosto muito, existem mais marcas, mas eu vou deixar aqui mais uma marca de um filho. O filho, ele honra o nome do pai. O verdadeiro filho de Deus, ele honra o nome do pai. Filipenses 2,17 vai dizer assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, perversa, pela qual resplandeceis como astros, ou seja, como estrelas, como luz no mundo. O que Cristo está querendo dizer aqui? Que nós, filhos de Deus, temos que ser luz, nós temos que resplandecer, sabe? E de maneira alguma desonrar o nome de Deus, de maneira alguma envergonhar o nome de Cristo. Bem-aventurado aquele vai ser quando Cristo vier nos encontrar irrepreensíveis, inculpáveis. Entende? Hoje eu tenho visto pessoas que, por conta de vários escândalos de cristãos e coisas que têm acontecido, as pessoas têm dito: eu não vou mais agora falar que eu sou crente. Você acha que dessa maneira, você agindo dessa maneira, você vai estar sendo um cristão verdadeiro? Não. Até porque a gente viu aqui que o cristão verdadeiro, ele tem que ser um discípulo. E o discípulo, ele tem que imitar Cristo. E para que você imite a Cristo, as pessoas têm que ver Cristo na sua vida. E somente assim você vai ser reconhecido como um verdadeiro cristão. Se esconder, porque agora estão envergonhando o nome de Deus, eu agora também não vou dizer que eu sou crente, que é para mim não passar vergonha. Ei, acorda! A gente tem que colocar a nossa cara a tapa mesmo. A gente tem que defender o evangelho de Cristo. A gente tem que ser filho, tem que honrar verdadeiramente o nosso Pai. E se você se acha um cristão verdadeiro, diferente do mundo, aí é que você tem que mostrar que nem todo mundo é igual. Que sim, no meio da igreja existe o joio, existe o trigo, existe sim. E você tem que mostrar a diferença então do trigo e do joio. Se esconder não é a melhor solução. Dessa forma, você estará fugindo da responsabilidade de um verdadeiro cristão. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, curte bastante e compartilhe com mais alguém também, tá bom? E é isso aí. Deixe aqui nos comentários também se você tem algumas dessas características ou todas essas características, né, de um verdadeiro cristão. Se você tem essas marcas, além das características, você também tem essas marcas. Deixe aqui para mim nos comentários. Eu vou amar ler todos os comentários de vocês e comentar também, curtir o comentário de vocês, tá bom? Um beijo no coração. Fique com a paz do Senhor e vamos cada dia mais buscar ser crentes verdadeiros em um mundo corrompido. Saiba que Jesus está voltando e Ele é quem vai separar os verdadeiros cristãos. Amém? Fiquem com Deus e até os próximos minutos com Deus.